Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu vim aqui com cara de mãe para poder contar um pouquinho da minha maternidade para vocês. O meu nome é Kátia, eu sou a mãe do Heitor, de 4 anos, e essa é a minha história. Eu vou dizer uma coisa que vai chocar vocês. Eu não queria ter filhos. Eu era aquela pessoa que ninguém dava o filho para eu segurar, as crianças não gostavam de mim, as crianças faziam careta para mim e eu também não gostava de criança. Não era minha praia. Eu queria viver, eu queria viajar, eu queria fazer as coisas. Um belo dia, quando eu estava com 27 anos, me deu um pensamento intrusivo. E se eu tivesse um filho? Quer saber? Eu vou fazer um filho hoje. E aí, foi tudo maravilhoso, né? Consegui de primeira. Não foi assim. Só que eu parei de evitar e passou 1 ano, passou 2, passou 3 e nada. E aí eu comecei a pensar que talvez esse meu sonho, que veio do nada, não fosse pra mim. E quando eu já tinha desistido, eu achei que eu ia ser aquela velha que ia morrer numa casa sozinha, cheia de gatos. Um belo dia eu percebi que a minha menstruação estava atrasada. E aí eu pensei, será? No primeiro dia de atraso, eu fiz o teste e tava lá, positivo. Nossa, eu achei que eu ia infartar. Foi assim uma coisa muito doida. Automaticamente você protege a sua barriga de tudo. Se você pensa que vai cair, a primeira coisa que você faz é colocar a mão na sua barriga. Quando eu ia pegar o trem, eu botava a mão assim na barriga com medo das pessoas esbarrarem em mim. Eu sentia que eu era o baú de um tesouro. E eu precisava proteger esse tesouro mais do que tudo na vida. Com relação à saúde minha e do bebê, foi tudo certo, não tive problema nenhum com relação à diabetes gestacional, com relação à pressão arterial, nada, tudo perfeito. Veio o momento de saber o sexo do bebê. Eu sempre me imaginei mãe de menina, né? Porque eu sou toda do rosinha, do frufru, do pompom. Eu sempre imaginei que eu seria mãe de menina. Mas eu me conheço e eu sou muito transparente nas minhas expressões. Então eu não quis fazer a revelação, porque eu fiquei com medo da minha cara na hora da revelação. A gente preferiu fazer a revelação ali mesmo na hora da ultrassom. O médico perguntou: mãe, você vai fazer o chá revelação ou eu já posso dizer? E eu falei: pode dizer, doutor, que a revelação vai ser aqui mesmo. E aí ele falou: é um menino. E aí eu falei: olha de novo. Olha de novo que não deve estar certo isso. E eu lembro que eu saí em choque do exame. Eu fiquei muito frustrada, muito. Todo o castelo de cartas e o quarto rosa que eu montei na minha cabeça e as princesas e tudo ruiu. E eu pensei, eu não vou saber ser mãe de menino. Eu não faço ideia do que o menino gosta. Eu não sei brincar com coisas de menino. E eu sofri muito. E vocês têm o direito também de se frustrar, sabe? É normal. É normal você sonhar com aquilo. Enfim. Mas passou o tempo. Você sente o bebê mexer. Você cria um vínculo com aquele bebê. E aí você começa a gerir aquela ideia.
tá? É muito normal se frustrar com o sexo do bebê. E aí, chegou o momento. Meu filho nasceu dia 11 de setembro de 2021. Eu escolhi ser cesárea, porque a minha médica também estava grávida. A minha obstetra incrível, doutora Roberta Magno, ela estava de 8 meses, quase já com 9 meses. E eu queria muito que ela fizesse o meu parto, porque eu tenho muita confiança nela. Como um bom virginiano que ele é, ele esperou a data certinha, marcada ali na agenda, e nasceu já 11 de setembro. O parto foi, assim, uma experiência inenarrável, foi incrível, foi a coisa mais louca que poderia acontecer na minha vida. Foi ver um outro ser humano que eu gerei nascer, e ele chorou muito, e ele chorou os 3 dias que eu passei no hospital. Ele chorou os 3 dias. Enfim, entramos no momento do puerpério. E mamães, o puerpério é desafiador. Principalmente se você, assim como eu, nunca teve contato com bebê na vida. Porque teve aquelas pessoas que ajudou a mãe com os irmãos, ajudou a irmã com o sobrinho, mas eu nunca tinha tido nenhum tipo de contato com bebê na vida. Foi o primeiro bebê. E aí, o bebê em casa, você chega com o bebê da maternidade, você coloca ele no berço e você pensa: o que eu vou fazer com ele? Eu tenho que pegar? Eu deixo ele ali? Eu dou mamar? Eu espero chorar? Eu olho a fralda? Que horas eu dou banho? O que eu faço? Você não sabe. É um equipamento novo que você recebeu do correio, mas esqueceram de te mandar o manual. É exatamente isso. Eu não consegui amamentar de primeira. Eu simplesmente não sabia como fazer. E na minha cabeça, ele é um bebê. Ele iria saber o que fazer. Só que ele também não sabia o que fazer. Então, o que aconteceu foi que ele pegava o meu peito, mas ele fazia uma sucção que não era nutritiva. Ou seja, ele chupetava ali, mas não saía leite. Ele não sabia puxar o leite. E aí aconteceu que no 3º dia de vida, o meu filho teve uma febre de 39,5 por desidratação. Corremos com ele para o hospital e lá ele ficou internado na UTI neonatal por 5 dias. Eu fiquei lá todos os dias ao lado dele, com os pontos, os pés inchados, o emocional, os hormônios, tudo isso. Foi muito difícil ver o meu filho daquele jeito lá, tão pequenininho, todo furado, com acesso. Quando eu cheguei lá, eu encontrei profissionais da saúde maravilhosos que me ensinaram a massagear o seio para conseguir estimular a produção de leite. Então, quando chegar a vez de vocês, peçam ajuda a profissionais de saúde, elas vão ajudar. Procurem, se for possível, consultoras de amamentação, os bancos de leite da cidade de vocês, da onde vocês moram, porque elas vão saber ensinar vocês como que você vai fazer na apojadura. O que é a apojadura? É o momento da descida do leite. Quando você tem o bebê de parto normal, o leite já desce no mesmo dia. Ele vai, ó, porque o corpo avisa, ó, o neném saiu, tá na hora de produzir leite, tá na hora de produzir leite. E aí o leite é produzido. Quando o bebê nasce de cesárea, isso não é tão rápido assim. Pode demorar aí de 3 a 4 dias. E a minha apojadura, ela só veio no 4º dia. O meu peito amanheceu muito inchado e muito duro. Muito, muito, muito.
que eu não consegui encostar. Você não consegue fazer assim, sabe? Juntar assim, encostar o braço. Quando eu cheguei lá no hospital, eu entrava para amamentá-lo de 3 em 3 horas. Fora isso, ficava em pé do lado de fora, esperando. A enfermeira e a fonoaudióloga que estava acompanhando os bebês. Por que a fono acompanha? Por causa da linguinha, por causa do movimento de sucção que o bebê precisa fazer, então a fono acompanha. Ela me ensinou a fazer a massagem desde a costela, aqui, ó, e desde a axila pra cá. Então você vai fazendo essa massagem e você vai sentindo em volta do teu seio como se fosse, sabe, uma tangerina com vários gomos? Você vai sentindo cada gominho daquele bem cheio de leite. E conforme você vai fazendo essa massagem, o peito ele vai ficando mais maleável, mais flexível. E quando o bebê pega direitinho ali e começa a fazer a sucção, você sente uma sensação de alívio tão grande. É uma sensação assim tão incrível que você está sentindo esvaziar. É muito bom. Então, assim, eu consegui, depois desses 5 dias, eu consegui me acertar com a amamentação. E aí meu filho teve alta, recuperou o peso, teve alta e foi para casa. Mas e aí? O que você faz? A criança não dorme. Não existe nada mais difícil no mundo do que você fazer um bebê que está caindo de sono de dormir. Eu quase botei fogo no berço, porque ele não queria o berço. Ele não queria o berço, ele não queria carrinho, ele não queria o ninho, ele não queria a cama, ele não queria nada. O bebê dormiu no meu colo, aqui, até os 7 meses de idade. Foi bem difícil, mas cada experiência é única. Tem bebês que desde o primeiro dia já vão pro berço e ficam de boa lá. Mas o meu não ficou, não. Ó o gato. O meu não ficou, não. Eu chorava todos os dias, porque eu só queria dormir. Eu não tive rede de apoio. Eu não tive ninguém para me ajudar. Eu fiquei do primeiro dia de vida até os 11 meses sozinha, com o bebê, todos os dias. Até a hora que meu marido chegava do trabalho. Então, o puerpério foi muito intenso pra mim. Eu não sei quando acabou. Eu não sei nem se acabou. Porque eu nunca mais me enxerguei da mesma forma. Eu não quero aterrorizar vocês, não é isso. É porque depois que você é mãe, você fica em estado de alerta o tempo inteiro. Quando você tá no banho, você acha que seu bebê tá chorando. E aí você vai olhar, ele não tá chorando, ele tá dormindo. É inacreditável o senso de proteção que você cria em você depois que você é mãe. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. De uma mãe que vem do futuro, que já passou por isso, que vocês vão passar. Algumas talvez já passaram. Há 4 anos atrás. Vai passar. Vai passar. Você vai ter um mini chefinho em casa. Você só vai comer se ele deixar. Você só vai tomar banho se ele deixar. Talvez você fique meses sem conseguir fazer a sua unha. Mas vai passar. E vai passar tão rápido que você vai olhar e você vai pensar: cadê o meu bebê? Que saudade de amamentar de novo. Que saudade de dar aquele colo outra vez. Você vai sentir saudade. Por mais que seja desafiador todos os dias, você vai sentir saudade, sim. Para muitos de vocês, é o primeiro RN, né? O primeiro recém-nascido. É a primeira fralda.
o primeiro a amamentar, primeiro banho. Para outras, foi o último. Para mim, foi o primeiro e o último. Então eu senti tudo com tanta intensidade. E eu sinto até hoje. O meu filho, ele é o maior presente que eu poderia ter. E hoje, eu não me vejo sendo mãe de nenhuma outra criança. Só dele. Ele é tão incrível. E tão maravilhoso. Olha o gato com ciúme. Que eu não tenho como descrevê-lo de outra forma. Então, eu sofri muito na volta do trabalho. Na primeira semana eu chorei todos os dias, a ida e na volta e o dia inteiro no trabalho. Mas hoje eu tive o privilégio de poder escolher e eu escolhi o meu filho. Então, eu parei de trabalhar para ficar com meu filho em casa. E eu quero apresentar ele para vocês. Esse aqui é o Heitor. Diz oi, Heitor. Oi! Ele é o amor da minha vida. E aí, fala pra elas o que a mamãe é. Uma princesa. A mamãe é uma princesa. É isso, gente. Muito vale aquilo que muito custa. E esse aqui é o amor da minha vida. Tchau. Tá.